Oi, gente, tudo bem? Eu vou trazer um esclarecimento aqui sobre uma pergunta que a gente recebeu ontem no inbox que tem tudo a ver com essa temática do lançamento do novo guia de alimentação para crianças menores de 2 anos. E a pergunta foi por que a gente concorda com essa colocação do guia, inclusive já do guia antigo, né, de não oferecer açúcar para criança até 2 anos, se a gente é a favor de não julgar os alimentos, de não proibir alimentos, né, de não classificar em vilões e mocinhos. Então, quando a gente fala do adulto e da questão de não classificar os alimentos em saudáveis e não saudáveis, a gente está falando em aprender a viver com aquele alimento, né? Por exemplo, o açúcar. Porque os estudos mostram e a gente vê, e as pessoas estão percebendo também na sua vida, que quanto mais a gente proíbe um ingrediente que fazia parte da nossa vida, que tem uma relação afetiva conosco, com a nossa família, quanto mais a gente tenta se afastar desse alimento, mais a gente tem desejo por ele e, consequentemente, mais a gente acaba consumindo desse alimento em algum momento. Então, a ideia da questão da nutrição não prescritiva é a gente aprender a viver com esse alimento, né? O açúcar, ele pode fazer parte da nossa vida adulta, adolescente, né? Enfim, crianças maiores, porque é uma questão cultural nossa, né? Está presente em vários momentos e a ideia é que a gente aprenda a viver com esse alimento num equilíbrio, né? Numa quantidade que seja ok para nós e não que a gente fuja dele. Só que quando a gente está falando de bebês, né, de bebês que são crianças menores de 2 anos, não é a mesma forma de ver a alimentação, porque para essas crianças que ainda não têm elas estão formando uma relação com a comida, não, elas estão criando, elas ainda vão conhecer os alimentos, vão conhecer a nossa cultura, vão formar o seu relacionamento com a comida. Então, não oferecer açúcar para elas não se trata de proibir, porque na verdade elas não conhecem esse alimento ainda. A ideia nessa faixa etária é que a criança conheça novos sabores, né? Que ela está formando o paladar, que ela conheça os alimentos in natura, conheça outras receitas, conheça outros sabores e o que pode acontecer quando a gente oferece um exagero de açúcar ou de sal é que esses sabores mascarem, né, os outros paladares. E é uma fase muito importante para a criança conhecer esses sabores. Então, a ideia de não oferecer açúcar até os 2 anos não é porque é um alimento ruim e se a criança não comer até os 2 anos, então ela não vai gostar de açúcar e não vai comer o resto da vida. A chance disso acontecer é bem pequena, porque o açúcar deixa o alimento gostoso, né? Ele é palatável, então a grande chance é que no momento que a criança for comer, depois dos 2 anos, ela goste. Então a ideia por trás dessa recomendação não é necessariamente não dar açúcar para a criança até os 2 anos, porque daí ela não vai gostar de açúcar no futuro. A ideia é que ela tenha chance de explorar os nossos outros alimentos, né? Toda a nossa rica gama de frutas, verduras, cereais, assim, tem tanta coisa que a criança pode provar, que a família toda pode compartilhar, além dos alimentos ricos em açúcar, que acabam muitas vezes predominando na infância, né? Com aquela famosa crença de que são comida de criança, mas não necessariamente. Então, a ideia é que a criança tenha essa oportunidade de conhecer novos paladares, formar, né, esses paladares. E aí, o que pode acontecer, que eu estava falando antes, então, é que a criança vire um adulto que tenha uma ampla gama de gostos, né? Goste de vários sabores diferentes, do amargo, do azedo, porque ela tem mais contato durante a infância, né? Isso pode influenciar. Claro que a gente não pode ser tão determinista, mas então a ideia é levar para o positivo, né? Possibilitar que a criança conheça outros sabores durante essa primeira infância. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai começar a se expor às festas, aniversários de coleguinhas, outros momentos sociais em família, e ela vai começar a conhecer o açúcar, a conhecer outros alimentos. E isso sendo levado de uma maneira natural, né? Que é só mais um alimento, a grande chance é que seja só mais um alimento, né? Ela ainda vai gostar de uma outra grande gama de sabores. Então, essa é a ideia por trás dessa recomendação e por isso que ela faz tanto sentido para nós. Na verdade, não é necessariamente, então, proibir o açúcar até os 2 anos, mas vamos ofertar outros alimentos. A gente gosta muito de levar para o positivo, né? Vamos trabalhar outros alimentos nessa faixa etária e o açúcar a gente
vai inserindo conforme a criança vai crescendo, vai entendendo, vai percebendo o ambiente, pedindo por aquilo. E aí ela vai aprendendo a lidar também com esse alimento, com esse ingrediente. Um abraço, gente!